Amada família, neste 11º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos fala da misericórdia, do perdão, de um Deus que nos acolhe e não nos rejeita, um Deus que deseja curar as nossas feridas, mesmo que seja necessário tocá-las, e muitas vezes fazer com que elas sintamos nelas dores e nos incomodemos com estas feridas. A palavra de Deus é linda, pois nos mostra a figura do rei Davi, que era um rei perfeito aos olhos do povo. Deus havia ungido Davi para que ele fosse o maior e melhor entre todos os reis que governaram Israel. Mas Davi se deixou iludir, se deixou encantar por uma mulher casada, e Davi, sem pensar num gesto de paixão, Davi manda o marido desta mulher para a guerra, sabendo que desta guerra ele não voltaria, sabendo que ele ali na guerra morreria, e ele teria aquela mulher para ele. E Deus se desagrada deste gesto de Davi. E Deus manda que Natã, o profeta Natã, vá ao encontro de Davi e deixe bem claro: Davi, eu venho te acompanhando, eu te ungi, eu te escolhi, eu tenho colocado tudo aos teus pés, eu tenho te ajudado, eu tenho te iluminado para que tu sejas um bom rei para Israel, e você apronta essa? Por que desprezaste a palavra do Senhor? Versículo 9. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Amada família, Davi se arrepende imensamente da besteira que ele fez. Davi se arrepende imediatamente, ele diz a Natã do seu arrependimento, e Natã diz a Davi que Deus o perdoa. Que Deus tem misericórdia daquele erro que ele cometeu, e que Deus, na sua infinita misericórdia, novamente lhe concederá tudo. E Davi, nós percebemos que Davi, desde esse momento, ele traz no coração o arrependimento, e mesmo sabendo que Deus o perdoou, Davi sempre pede perdão a Deus. Isso nós vemos nos salmos de perdão, salmos em que Davi manifesta o seu arrependimento. O salmo que nós acabamos de cantar é um salmo em que Davi manifesta o seu arrependimento. E outro salmo, talvez mais profundo ainda, é o Salmo 50, que diz: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço, Senhor, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. E aí por diante, Davi manifesta o seu arrependimento, e em oração, ele sempre pede perdão a Deus, pois ele se arrepende de coração. Este mesmo arrependimento que nós vemos no Evangelho de hoje, esta mulher pecadora que aos pés de Jesus se põe a chorar, porque ela reconhece os seus pecados, ela reconhece os erros que ela vinha cometendo, e ela percebe, e eu, ao meditar esse Evangelho, eu pensava o seguinte: essa mulher não chega na casa de Simão, o fariseu, sem conhecer Jesus. Ela conhecia. Com certeza esta mulher fazia parte daquelas pessoas que seguiam para ouvir Jesus. E com certeza em uma das pregações de Jesus, o Senhor conseguiu tocar na ferida daquela mulher, ou nas feridas daquela mulher. Jesus conseguiu comover, o Senhor conseguiu tocar, o Senhor conseguiu mover aquele coração pecador. Uma pecadora pública, tão pecadora que até mesmo Simão fariseu, ele sabia que ela era uma pecadora. E essa mulher está ali aos pés de Jesus, tocando em Jesus, coisa que ela não podia fazer. Mas Jesus não a recusa. Jesus não diz: chega para lá, mulher. Chega para lá porque você é uma pecadora, você sabe que a lei de Moisés diz que você não pode me tocar, porque você pode me tornar impuro. Era lei. Mas Jesus não dá um chega para lá nessa mulher. Jesus permite que ela o toque.
Jesus permite que ela chore. Jesus permite que ela enxugue os seus pés com o próprio cabelo. Jesus permite que ela passe perfume nos seus pés. Porque Jesus, amada família, Jesus não olha para as aparências, Jesus olha para a nossa alma, para o nosso coração. E Jesus percebe que aquela mulher estava extremamente arrependida. Ela não queria mais viver naquela vida errada, a qual ela vinha tantos e tantos anos vivendo. Ela queria uma nova chance, ela queria ser uma nova mulher. E quando ela fica sabendo que Jesus está lá na casa do fariseu, ela vai para a casa deste fariseu e põe-se a chorar e a chorar e a chorar, e com certeza com o choro ela vai lembrando e relembrando todos os pecados que ela havia cometido. E Jesus não a recusa. Mas o fariseu julga. O fariseu diz que pensa, na verdade ele pensa. O fariseu pensa: se Jesus fosse de verdade um profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele. E Jesus, que tanto sondava o coração e a vida daquela mulher, Jesus sonda os pensamentos de Simão, fariseu, e Jesus diz a ele, claramente, através de uma parábola: a quem muito é perdoado, muito é agradecido. Olha essa mulher. Quando eu entrei na tua casa, você não lavou os meus pés. Você não me deu um beijo de saudação. Você não derramou óleo na minha cabeça. E esta mulher, desde que ela chegou, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas, a enxugar os meus pés com o próprio cabelo, a ungir os meus pés com esse perfume. Você não fez nada disso. A quem muito foi perdoado, muito é grato. E Jesus se alegra com a atitude desta mulher, porque ele sonda os corações. Enquanto Simão, o fariseu, estava apegado à lei, que não permitia que nenhum pecador tocasse em alguém para não torná-lo pecador, nós percebemos através desse julgamento, na segunda leitura de hoje, aquilo que São Paulo nos fala sobre justificação. Que nós não somos justificados ou não seremos salvos pela lei. Porque a lei pode ser cumprida, mas a lei pode não nos levar à salvação. Um exemplo que eu vou dar a vocês muito claro. Olha só, presta atenção. Quantas pessoas dizem assim: eu vou à missa no sábado para me ver livre da minha obrigação de ir à missa. Eu vou logo na missa no sábado para estar livre no domingo. Já cumpri a minha obrigação. Quantas pessoas têm essa mentalidade mesquinha? Um cristianismo fajuto de quinta categoria. Quantos que estão nessa missa hoje pensam assim? Isso é lei. Guardar domingos e dias santos. Se você cumpre essa lei, você está salvo. Se você veio à missa, não cumpri lá o mandamento da lei de Deus que diz guardar domingos e dias santos, eu vim para me ver livre logo daquela missa. Amados, São Paulo diz, ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus. Então nós seremos salvos por crermos em Jesus, por virmos à missa por amor a Jesus, em perceber que na missa eu sou fortalecido, eu colho a graça de Deus e trago para a minha vida. E a minha vida e a minha semana não será mais a mesma, porque eu vim de coração, eu vim porque eu creio no Senhor, e sem Ele eu não sou nada e não sou ninguém. Percebem a diferença? Vir à missa para cumprir um preceito e vir à missa de coração, esse será salvo. Esse colherá a graça de Deus. E assim você poderia pensar em tantos outros mandamentos da lei de Deus, que muitas vezes você cumpre, mas que você não ama aquele mandamento, porque você ainda não ama o Senhor Jesus. Então a palavra de Deus hoje nos chama
a reconhecer os nossos pecados, a nos encontrarmos de verdade com Jesus, como essa mulher se encontrou. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus e perceber que a palavra de Deus está catucando as minhas feridas. O padre Renato aqui é a figura de Natã lá para Davi. A figura do padre Renato hoje aqui é o próprio Jesus que dá uma catucada em Simão fariseu. A figura de Jesus que catucou as feridas daquela mulher pecadora, que ao catucar aquela mulher percebeu que a vida dela era um lixo, que no pecado ela era infeliz, e ela trazia sobre si um peso, e ela não queria mais viver naquele peso. E quantos de nós aqui hoje ainda trazemos pesos de pecados antigos ou recentes, mas que estão em nós agora. Hoje, agora, nesse minuto, você veio para a igreja, você veio para a missa, mas você está no pecado. E a palavra de Deus hoje quer catucar sim, te dar uma catucada para que você consiga acordar, assim como essa mulher pecadora acordou. E ela percebeu, não quero mais isso na minha vida. Eu quero viver na graça de Deus. Eu quero ser uma nova mulher. Eu não quero mais passar na rua e as pessoas ficarem me chamando de prostituta. Para os homens não ficarem mais me usando. Eu não quero mais essa vida para mim. Então hoje, amada família, a palavra de Deus vai lá no nosso coração e te chama a atenção. Abra os teus olhos. Perceba os teus erros. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de pessoas próximas a nós dizer, olha, você está fazendo isso não é legal. Olha o teu jeito de falar. Olha como você é cabeça dura. Pô, só pode ser do jeito que você quer. Só você que é certo. Puxa vida, por que você não faz de outra forma? Quantas e quantas vezes pessoas nos dão toques e nós não queremos acordar. Quantas e quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus nessa igreja e você ainda não acordou? E você continua resistindo. Mas amados, como eu disse no início da missa, hoje Deus nos deu a graça de acordar. Você está vivinho aqui. Mas será até quando? Amada família, os pecados é como que um saco, né? Na verdade nós temos um saco nas costas e que vamos colocando dentro deste saco os pecados. E esse pecado vai pesando. E no momento que precisarmos de nos desprendermos deste corpo, irmos para junto de Deus, para sermos julgados, será que o saco será tão pesado que não conseguiremos ir ao encontro de Deus? Seremos levados para o inferno? Será que o nosso saco estará ainda dando para a gente chegar até o purgatório? Ou será que você está hoje com a tua alma livre, leve? Você está de bem com Deus e com o teu próximo e você poderá chegar, sim, junto a Deus e olhar a Deus face a face. Então a palavra de Deus hoje nos traz essa reflexão, a perceber, a pensar e a nos decidirmos, sermos homens e mulheres mais decididos. Eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais esse erro, eu não quero mais viver nesse pecado. Existem formas, existe caminho para isso, e Deus é o caminho, a verdade e a vida, e é em Cristo que nós alcançaremos essa vitória, porque se libertar dos pecados significa vitória. Pode ser que você não tenha força sozinho, pede a graça de Deus. Mas você tem que fazer por onde, não pode ficar esperando ou achar que num passe de mágicas você vai mudar. Se você não se esforçar, se você não se doutrinar, se você não se esforçar, você não vai alcançar. Tudo na vida é necessário esforço. Precisamos nos esforçar para nos libertarmos desses pecados. Que esta Santa Missa de hoje sirva para de verdade dar uma mexida nas nossas feridas. E que possamos sentir esse desejo, o mesmo desejo que esta mulher sentiu,
de ter a paz, de ter o alívio, de ter a alegria de não ter mais os pecados na sua vida, de ter aqueles erros que durante tantos anos ela vem arrastando na sua vida. Que o Senhor nos ajude. E eu te convido nesse instante de oração, de silêncio, que você possa pensar, possa fazer um raio-x do teu coração, do teu pensamento, das tuas palavras, das tuas atitudes, e perceber o que precisa ser mudado.